Olá! A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o projeto de emenda à Constituição 241, conhecida entre outros nomes como PEC do Teto dos Gastos. Ela limita as despesas públicas durante 20 anos com o objetivo de evitar que os gastos cresçam mais que a inflação a partir de 2017. A PEC 241 foi aprovada por ampla maioria na Câmara nos dois turnos e agora segue para votação no Senado, inclusive tendo o número alterado para a PEC 55. A proposta em curso tem relação direta com o desequilíbrio fiscal observado nos últimos 3 anos, quando o governo federal passou a gastar muito mais do que arrecadava. O rombo nas contas do governo em 2016 deve chegar a 170 bilhões de reais. E apesar da aprovação entre deputados e da reação positiva do mercado, que vê na proposta um sinal claro de que o governo quer ajustar as contas, a PEC do teto dos gastos tem recebido críticas de diversos setores da sociedade que não veem com bons olhos a limitação de recursos para as áreas estratégicas como saúde, educação e assistência social. Bom, será que o único remédio para a crise que o país atravessa é esse mesmo? E de que modo a criação de um teto para os gastos afetará os serviços públicos? E por que criar uma emenda à Constituição se já temos uma lei de responsabilidade fiscal em vigor desde o ano 2000? Bom, Sala Debate vai conversar com diferentes especialistas sobre essas e outras questões ligadas à situação fiscal do país. E hoje contamos com a presença aqui no estúdio de Denise Lobato Gentil, que é professora do Instituto de Economia da UFRJ. E também conosco, aqui no estúdio, está o Alexandre Espírito Santo. Ele é professor do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, o IBMEC, no Rio de Janeiro, e economista da Orama Investimentos. Obrigado aos dois pela participação e pela presença aqui no estúdio. Prazer. Bom, antes de iniciar esse debate, a gente vai mostrar agora um vídeo feito pela nossa equipe de produção para exemplificar um pouquinho o que a gente fala sobre orçamentos e gastos públicos. Vamos lá. Muito bem, muita gente se pergunta, né, qual a relação entre essa proposta de se criar um teto para os gastos públicos com a diminuição da arrecadação do governo nos últimos anos. Então, para a gente começar a debater a partir dessa questão, professor Alexandre, qual é essa química, essa balança que não está fechando aí? Cristiano, eu penso que a gente esteja vivendo um momento muito importante para a sociedade brasileira. Tenho certeza que a gente, nesse momento, precisa tomar algumas decisões. É preciso fazer escolhas. Eu costumo sempre falar lá para os meus alunos, que aliás devem estar assistindo, que quando a gente, por exemplo, falta uma prova, a gente não estuda, que a gente vai ter um problema. Então, a vida é feita de escolhas. O governo brasileiro, nos últimos anos, ele fez muitas escolhas. E essas escolhas, elas estão, de alguma maneira, atreladas a condições, inclusive, do mercado internacional. Então, no início do governo, do primeiro governo do presidente Lula, o cenário internacional era muito favorável para a economia brasileira. Havia o boom das commodities, o preço do petróleo, o preço do minério de ferro. Naquele momento, nós começamos a ter um cenário extremamente favorável. E os gastos eles foram crescendo, mais ou menos acompanhando esse cenário, que era extremamente positivo para a nossa economia. O que aconteceu é que, em determinado momento, veio a crise de 2008 e depois o cenário externo ele virou. E, nesse sentido, era talvez, pelo menos a meu juízo,
adequado que o governo fizesse, né, uma recomposição dos seus gastos. Isso, infelizmente, não aconteceu. E aí, nos últimos 2 anos, como foi mencionado, né, a gente saiu de um superávit para um déficit. E esse déficit é efetivamente muito preocupante, na medida em que ele vai gerar, em algum momento, um financiamento através de uma elevação do juro para você emprestar o dinheiro para o governo, ou, em última instância, vai acabar virando um processo inflacionário. O que eu penso é que, neste momento, como eu disse no início, a gente está diante de tomada de decisão. E essa tomada de decisão implica em que você estabeleça os tetos, né, para determinados gastos. Não vamos entrar no mérito, porque isso é extremamente difícil da gente discutir, né, quais são os setores que devem, né, sofrer mais ou menos. O fato é que não há recurso suficiente para que comporte o nível de gasto que a gente tem. Então, nesse aspecto, a PEC ela tenta estabelecer um teto. E a sociedade vai precisar fazer a escolha. Se você quer gastar mais com programas meritórios, se você quer gastar mais com saúde e educação, eu sou professor, né, quero que tenha investimentos em educação, você vai precisar contornar isso, controlar outros gastos. Então, é uma decisão difícil, porque cabe à sociedade, vivemos numa democracia, fazer essas escolhas. E essas escolhas são muito difíceis, porque, de alguma maneira, vai afetar áreas sociais. A gente vai, eventualmente, ter que fazer uma reforma da Previdência, porque não adianta só estabelecer um teto, fazer a PEC dos gastos, não adianta. Você vai precisar consertar uma série de coisas que estão, a meu juízo, com problema, inclusive a Previdência, para que possa efetivamente, junto com a PEC dos gastos, essas outras reformas, que a gente possa estabelecer um padrão de gasto público mais interessante que não nos leve necessariamente a essa situação em que ou você tem que criar um aumento da relação da dívida sobre o PIB e acaba transformando isso no médio e no longo prazo em inflação, prejudicando as gerações futuras. Bom, um dos pontos levantados por alguns especialistas é que essa seria a primeira vez que o governo se preocuparia em controlar os gastos ao invés de buscar aumento nas receitas, que muitas vezes é o que se busca, né, para tentar fazer esse balanço das contas. Professora Denise, o que você acha dessa medida de criar uma proposta de emenda à Constituição no caminho contrário de tentar aumentar as receitas do governo? A PEC ela já parte de um diagnóstico, do meu ponto de vista, incorreto sobre o déficit. Para a gente tratar o déficit, a gente tem que saber quais são as causas do déficit. E o déficit recente, ele não necessariamente, e de fato não aconteceu, unicamente pelo crescimento dos gastos, né? O que aconteceu foi uma grande queda das receitas. E a queda das receitas veio de duas procedências. Primeiro, porque a economia entra progressivamente em desaceleração até entrar em recessão no ano de 2015. Claro que a queda do PIB, o desemprego, isso tudo faz cair a arrecadação de tributos sobre a folha, sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre o consumo. Então, isso fez cair as receitas de uma forma bastante significativa, né? Mas então, por que a economia desacelerou? A economia desacelerou, e isso impactou as receitas, por escolhas econômicas que foram feitas ali em 2011 e 2012, que impactaram negativamente na economia. O governo fez uma aposta em que desonerações tributárias seriam extremamente importantes para estimular o investimento privado. E o resultado não foi o que o governo esperava. As desonerações acabaram significando aumentos de margem de lucro das empresas e não necessariamente se transformaram em investimento. Por outro lado, o próprio governo diminuiu demais o investimento público, né? E depois de 2013 deu um choque na política de juros, os juros subiram demais. Então, uma série de outras medidas fora do ambiente fiscal prejudicaram o resultado fiscal, certo? Né? A desvalorização cambial que gerou inflação e fez com que o Banco Central elevasse a taxa de juros, né? O fato de que você tem a partir dali uma sobrecarga de juros sobre a economia no momento em que a economia mundial entra numa desaceleração maior, a queda dos preços das commodities. Então, uma série de medidas provocaram essa desaceleração e isso fez cair a receita.
Então, essa queda é muito mais expressiva, no meu entender, para a análise econômica, do que você dizer que os gastos precisam cair. Além disso, há várias alternativas de aumento imediato de receitas que não foram utilizadas. Por exemplo? Por exemplo, o governo rever as desonerações que ele concedeu. No ano de 2015, foram estimados mais de 283 bilhões em desonerações de receita. Desonerações significa que o governo renuncia a uma receita que ele podia arrecadar, certo? Digamos que ele não voltasse atrás em 50% dessas desonerações, mas voltasse atrás em pelo menos 40%. Isso já representaria uma arrecadação de algo próximo a 100 bilhões e ele poderia facilmente cobrir uma grande parte desse déficit que hoje acontece. Além disso, há uma gestão da dívida ativa, né, do governo, que são aqueles débitos passados que a Fazenda ainda não recuperou, quer dizer, os empresários devedores, sonegadores, aqueles que praticam elisão fiscal, quer dizer, há uma série de dívidas aí de períodos passados que poderiam ser melhor geridos e recuperados, que ano passado significou, em dezembro de 2015, algo próximo de 370 bilhões de reais e que 80% dela é recuperável, ao contrário do que se diz, né? O governo também podia fazer um movimento nesse sentido. Além disso, há algumas melhorias que podem ser feitas nos tributos, como o imposto de renda, que poderia passar a atingir uma alíquota superior a 27,5%. Ele podia, inclusive, atingir a distribuição de lucros e dividendos, que é uma coisa hoje isenta e que seria uma coisa factível dentro da economia brasileira, porque só o Brasil não tributa a distribuição de dividendos. Isso poderia passar a ser feito, né? Então, algumas revisões trariam arrecadação próxima de 70 bilhões de reais só na tributação ali de dividendos, 68 bilhões de reais anuais, que é o que os estudos preveem. Quer dizer, uma série de medidas pelo lado da Receita poderiam ser tomadas e que foram completamente esquecidas e hoje só se fala no teto dos gastos. E essa tributação funcionou, por exemplo, em outros países, né? De tributar a quem supostamente ganha mais. Sim, quer dizer, ao invés de nós fazermos uma reforma na nossa política tributária, nós estamos fazendo uma reforma na nossa política de gastos, sendo que nós somos um país ainda subdesenvolvido, ainda com um espectro de pobreza e de desemprego muito elevado, de informalidade no mercado de trabalho. Qualquer reação do governo de limitação de gastos explode na área social com resultados terríveis. Nós vamos, talvez, voltar atrás nas melhorias dos indicadores sociais que nós tivemos. Já estamos fazendo uma taxa de desemprego semelhante àquela de 2002, algo próximo de 12%, não é? Isso entre os jovens significa 26% de taxa de desemprego, mais que o dobro. Então, o prejuízo para a juventude hoje, que está chegando no mercado de trabalho, é muito grande. Então, uma política macroeconômica de corte de gastos tem muitos prejuízos. Aliás, é importante chamar a atenção que, para aprovar essa medida, o presidente Michel Temer deu um jantar na véspera da sessão de votação do segundo turno na Câmara, que custou 30 milhões de reais para 200 parlamentares. Quer dizer, ele podia ter passado por essa economia, né? Mas ele acabou mostrando para nós que o objetivo parece não ser exatamente corte de gasto. Ou então, para quem seriam esses cortes? A questão, inclusive, na mesma semana em que houve a aprovação, chamou a atenção de grande parte da população, em que foi feita essa aprovação do teto dos gastos e aprovou-se também o aumento do salário do judiciário, né, que é mais um gasto público aí que, no momento de fechar as torneiras, tentar parar de gastar mais, muita gente se perguntou em relação a isso, né? Como é que a mesma Câmara aprova, né, a PEC do teto dos gastos e aprova também um aumento aí do salário do judiciário. Mas para aumentar ainda mais aqui nossos pontos de vista e contribuir para o nosso bate-papo também, eu chamo agora para a nossa conversa o Antônio Barros, que é presidente do Observatório Social de Brasília, Lehman Fellow e empreendedor cívico RAPS. Antônio, bem-vindo ao debate. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Como vão todos? Tudo certo, obrigado aí por participar aqui conosco da discussão. Bom, essa PEC em discussão no Congresso se sobrepõe, né, ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal já prevê em relação aos gastos públicos. Como é que você avalia a necessidade ou não de uma outra legislação nesse sentido? Olha, é bem difícil dizer, nós estamos passando por um momento difícil. O que eu diria é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós podemos até chamá-la de Lei de Sustentabilidade
do financiamento do Estado. Ela já prevê limites razoáveis para que nós tenhamos saúde financeira, equilíbrio nas contas públicas. Eu diria que como uma rede de observatórios sociais, eu estou aqui em Brasília, mas nós estamos em mais de 120 cidades. E só para vocês terem uma ideia desse trabalho, e muitas vezes em cidades pequenas, eu acredito que apenas nos últimos 4 anos nós estamos chegando aí a 2 bilhões de reais de economia orçamentária apenas nessas cidades. Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos dá, vamos dizer assim, inaugura a nossa primeira grande ferramenta de transparência fiscal, promovendo as audiências públicas, fazendo com que os entes públicos, municípios, os estados, a União, que eles promovam essa transparência por meio dos relatórios de gestão fiscal, de execução orçamentária. Mas tem um ponto que é bastante importante. Se esses limites são razoáveis, a gente tem uma questão subjacente. Por que é que eles não vêm sendo, de alguma maneira, atendidos, obedecidos? Será que nós temos uma questão conjuntural apenas ou nós temos algo que precisa ainda ser estruturado? Porque, sem dúvida, nós estamos num país que guarda ainda uma assimetria muito grande entre o Estado e a sociedade, e a sustentabilidade do Estado é que vai garantir uma série de investimentos públicos que são absolutamente necessários. Sem dúvida, Antônio, eu já volto a falar com você, quero trazer esse ponto aqui para o estúdio também, né? O que a gente fala muito sobre as leis que se sobrepõem no nosso país, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, já há um bom tempo, era levada aí como algo que a sociedade, de certa forma, se apropriou e até era discutido em debates políticos, e agora a PEC se sobrepõe ao que a Lei de Responsabilidade Fiscal já previa, Alexandre? Eu penso que sim, né? A ideia da PEC, pelo menos no meu entendimento, ela criar estabelecer uma meta para o gasto, que é o que você gastou esse ano, corrigido pela inflação do ano passado. Eu só queria ponderar aqui, se me permite, que eu tenho um pouco de dúvida se a sociedade brasileira consegue absorver um novo aumento de imposto. A gente hoje, nossa sociedade, nós pagamos uma carga tributária em torno de 35%, 36% do PIB. E isso é uma carga tributária extremamente elevada. Isso é de padrão de economia, não é? de primeiríssimo mundo. O que me parece é que, em função daquelas coisas que explanei no início, nos últimos 20 anos, o gasto público ele cresceu, em média, 6% acima da inflação. Então, a gente, de alguma forma, quando as coisas estavam, de alguma maneira, nos beneficiando, a gente até suportava esse aumento de gasto. Depois, quando a maré virou, não dava mais para a gente continuar com um crescimento tão expressivo dos gastos. E, em função disso, nós começamos a ter uma reversão do superávit. O presidente Lula entregou a economia com superávit primário e hoje nós temos um déficit expressivo, o déficit primário de 3% do PIB. Se você soma a conta de juros, dá 11% do PIB. Isso é um déficit absurdamente elevado para uma economia como a nossa. Então, eu acredito que ter algum mecanismo que estabeleça o limite para o gasto é interessante. O meu ponto, em relação à PEC especificamente, é que eu vejo, por exemplo, algumas coisas, esse prazo de 20 anos talvez seja um prazo muito elevado. Outros países que têm algo semelhante, com controle de teto, fazem revisões em tempos menores, 4 anos, 2 anos. E me parece até que o próprio governo sugere que o próximo presidente que ele faça uma revisão. Então, no fundo, o país, ele, como eu disse no início, ele está diante de uma decisão muito difícil. Não é uma decisão simplória a gente estabelecer que determinados gastos, que são muito importantes, como saúde e educação, que eles sejam limitados. O fato só, para que eu complete aqui o meu raciocínio, é que, no fundo, o que a PEC faz
é que ela estabelece um gasto total. Então, se a gente quiser, por exemplo, se a decisão, se aquela escolha que eu falei lá no início, é de aumentar os gastos com saúde, com educação, alguns outros, né, itens vão precisar ter os seus gastos reduzidos. Né? Não consigo enxergar, diante do quadro macroeconômico hoje, o país suportando mais aumentos de imposto. Seria bom, mas eu acho que é muito difícil que isso se dê de forma concreta, pelo menos no curto prazo. Agora, Denise, de que forma seriam eleitas as prioridades, então? Né? Porque nenhuma pasta, imagino eu, gostaria de ter o seu orçamento reduzido, pensando nesse sentido, de que queremos aumentar ou garantir um aumento constante de investimentos em educação e saúde, por exemplo, que são levantadas como as prioridades por grande parte da população, mas qual pasta deixaria de receber ou teria o seu orçamento reduzido, abriria mão da sua verba para poder incentivar em saúde e educação? Olha, eu queria começar retomando uma questão que o meu colega levantou, Alexandre. Em primeiro lugar, os gastos subiram no Brasil e subiram no mundo inteiro, porque essa é uma tônica da economia mundial. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento como o nosso, os gastos cresceram significativamente porque crescem por motivos demográficos, cresce porque a recessão faz os gastos sociais e assistenciais crescerem. Você pega um histórico, uma série histórica de 85 países, todos eles tiveram crescimento nos gastos. Em segundo lugar, o nosso déficit não é alarmante. Quando você pega o nosso déficit e compara com as economias mundiais, ele está na média, ele não é uma coisa díspare, nem o nosso déficit e nem a nossa dívida. Há países na União Europeia com déficits muito maiores do que o nosso, com uma dívida muito maior que o nosso. É preciso dizer isso, porque isso se encaixa muito bem na população. Dizer que o nosso país gasta demais pega rápido, como se isso fosse uma coisa exclusivamente nossa e nós fôssemos brasileiros de uma economia irresponsável. Isso não é verdade. Em segundo lugar, quando a gente fala de aumento de impostos, a gente sabe hoje, qualquer economista de qualquer espectro de escola sabe que hoje a carga tributária recai sobre trabalhadores e principalmente sobre aqueles que recebem de 1 a 3 salários mínimos. A proposta de fazer aumento de tributação é sobre aqueles que não pagam ou que têm uma capacidade econômica muito maior, desproporcionalmente com relação ao que ele recolhe de tributos, que é muito menor, certo? Então, se nós fizéssemos uma revisão, seria aí. Então, repare, quando você não aceita uma subida de tributos das classes de maior poder aquisitivo, mas impõe uma PEC que vai limitar os gastos exatamente sobre a população de baixa renda, porque, repare, eu preciso dizer, esta PEC não contém o gasto com juros. Em lugar nenhum do mundo se fez uma situação como essa, se criou uma lei deste tipo. Nos vários países, todas as despesas eram contidas, inclusive a despesa com juros. Em segundo lugar, nunca se fez uma contenção de gasto por 20 anos. Não há essa experiência no mundo. No máximo, era de 3 a 4 anos. Em terceiro lugar, todas as leis de contenção do gasto tinham cláusulas de escape. Previam que, em circunstância de crise, de desemprego, os gastos com seguro-desemprego e os gastos assistenciais poderiam ser flexibilizados. A gente chama isso de cláusulas de escape, certo? Em quarto lugar, essas leis só contiveram a dívida inicialmente, porque quando veio a crise de 2008, a dívida desses países cresceu, o que significa que não necessariamente a contenção do gasto segura a dívida, certo? Então, essa PEC, ela tem vários problemas, ela não vai solucionar o nosso problema fiscal. Ela vai fazer uma contenção de gastos exclusivamente para os trabalhadores que recebem salários e que são de baixa renda, porque as pessoas que recebem riqueza financeira, que vivem de juros, essas pessoas não terão a sua renda contida, porque o céu é o limite no orçamento público brasileiro. Nem a lei de responsabilidade fiscal limita o gasto com juros, nem essa PEC limitará os gastos com juros. Então, a PEC é de uma violência social muito grande, né? A gente sabe, por exemplo, que haverá um crescimento demográfico de 0,8% ao ano da população brasileira. Se você congela o gasto com saúde, como é que essas pessoas serão atendidas pelo SUS, que hoje já é extremamente precário? Quer dizer, a PEC está partindo do pressuposto que o gasto de hoje já é suficiente, quando não é. O gasto que nós temos em saúde é absolutamente suficiente para cobrir cirurgias, exames. A mesma coisa com o sistema educacional brasileiro. As escolas de nível superior atendem uma fração muito pequena da nossa sociedade, não é? Não conseguem, os vestibulares hoje são verdadeiros
descalabros, porque entram pouquíssimas pessoas, poucas pessoas têm tido oportunidade de ter um nível superior. Quer dizer, você vai achatar em gastos essenciais. O que essa PEC, na verdade, propõe? Essa PEC é uma proposta de privatização, porque ela está jogando as pessoas para o setor privado naquilo que antes elas eram assistidas com gastos públicos. Então, educação pública, saúde pública, as pessoas vão ter que procurar no mercado privado. Que são direitos que estão garantidos pela nossa Constituição Federal de 88. E que, na verdade, se até agora, como você bem disse, muitos desses serviços não são atendidos pelo serviço público, ou seja, se o orçamento não está dando agora. Essa é a questão que eu quero chamar o Antônio novamente, que representa aí o Observatório Social lá de Brasília. Antônio, a gente pensando aqui, como disse a Denise, né, de que a PEC, caso sendo aprovada, vai limitar os investimentos num teto, pensando que a população vai permanecer igual, mas daqui a 20 anos isso pode aumentar, o número de brasileiros vai aumentar e o investimento vai permanecer o mesmo. De que forma esse ajuste pode ser feito ou qual o prejuízo que você pode prever em relação ao serviço público para a população? Eu tenho a impressão, eu concordo em grande parte com o que diz a professora Denise e vários pontos também que foram citados pelo professor Alexandre. Eu tenho a impressão de que nós precisamos fazer uma reflexão importante. Nós temos condições, eu tenho certeza disso, temos exemplos disso. Eu acho que o nosso país é um exemplo disso, de pujança do que ele pode ser. Não quero com isso não estou pregando nada absolutamente retórico. Talvez há 70, 80 anos, nós éramos uma grande fazenda de café exportadora para os países da metrópole, os países mais ricos. E hoje nós somos a 6ª, 7ª economia do mundo. Eu estou aqui numa capital que foi projetada e construída em 5 anos. Quer dizer, nós temos potencial para mudar a nossa realidade. Talvez o que a gente precise fazer, Cristiano, é refletir sobre, por exemplo, que Estado nós queremos. O que ele deve produzir em termos de ações e políticas públicas. Até onde ele vai, até onde ele é eficiente, até onde ele pode ir, porque definitivamente, a partir de determinado ponto, ele vai perder eficiência. E acho que é um bom momento para a gente começar a debater isso. Sabendo qual é o tamanho do Estado, questões como essa, de qual é a parcela que a população, enfim, deve contribuir, e obviamente que aqueles que ganham mais, nós temos um problema de regressividade na nossa carga tributária, nós devemos tratar disso, mas nós devemos tratar dela de uma maneira geral. Já chegou a hora da gente fazer uma reforma que inclua todos os setores e coloque todos os setores para discutir primeiro qual é esse Estado que a gente quer, que tamanho ele tem, onde ele deve atuar. E, obviamente, ele deve atuar, como eu disse antes, nós precisamos formar o elemento humano brasileiro, nós precisamos investir no brasileiro, senão, sem isso, aí sim, acredito, não há solução. Por outro lado, ficamos sempre nessa questão, olha, a gente não tem recursos agora, estamos com um problema, um rombo, a dívida é explosiva, como bem disse todos os especialistas, os professores disseram, vai ser muito difícil tratar, enfim, da nossa dívida com os juros que nós temos, vai ser muito difícil financiar o Estado, se nós temos que contratar mais dívida para fazer jus, para fazer face aos gastos, com esse nível que nós temos de endividamento e com o valor que isso nos custa. É que se a gente não pode operar na plenitude nesse local, nessa área, talvez a gente pudesse deslocar a nossa atenção para uma eficiência em outras áreas. Está na hora da gente discutir a qualidade do gasto. Há vários estudos pelo mundo demonstrando que nós temos perdas ativas, mas boa parte das perdas, daquilo que não se transforma em retorno em política pública do investimento estatal, ele se dá de forma passiva, por falta de conhecimento técnico, por falta de apetência, de aptidão para tratar do recurso público. Em vários países, o recurso público ele é tratado, eu estou falando de cultura, com uma importância muito maior que o dinheiro privado. O meu é meu, eu faço o que eu quiser. Agora, o público é sagrado, eu trato dele com toda a deferência. Aqui, infelizmente, essas coisas não ocorrem. A nossa permissividade, que anda acontecendo com os gestores públicos, que ao longo desses anos e, normalmente, nos últimos tempos, não tem cumprido a lei de responsabilidade fiscal, o que vem acontecendo com eles. E quais são as propostas para que a gente consiga mudar esse estado de coisas? Eu acho que a gente tinha que aproveitar esse momento para fazer essa reflexão. Sem dúvida. Antônio Barros, pelo tempo aqui, pelo correr da hora, eu preciso me despedir de você, mas vamos aproveitar esses questionamentos e levar para o próximo bloco aqui do
do debate, mas por agora agradeço então ao presidente do Observatório Social de Brasília por ter conversado conosco e trazido aí esses importantes questionamentos para o nosso debate. Muito obrigado, Antônio. Eu agradeço. Bom, você não sai daí, que a Denise e o Alexandre continuam comigo aqui no debate no próximo bloco. Até já. Muito bem, o debate está de volta para tratar da PEC do teto dos gastos e a crise fiscal brasileira. Uma das maiores bandeiras encampadas pela equipe do governo federal é o combate aos gastos públicos. E para alcançar suas metas, o meio encontrado foi uma proposta de emenda à Constituição que congela os gastos orçamentários com cifras apenas corrigidas pela inflação durante os próximos 20 anos. O texto prevê aí uma reavaliação do mecanismo ao fim de 10 anos, além de deixar as pastas da educação e saúde fora desse sistema no orçamento de 2017. Por ser uma alteração na Constituição, a tramitação de uma PEC é diferente de leis ordinárias. A aprovação é feita por 3/5 dos parlamentares após 2 turnos de discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E se aprovado nas 4 votações, o texto segue para o presidente da República. Então, para falar sobre esse assunto, contamos aqui no estúdio hoje com a presença de Denise Lobato Gentil, que é professora do Instituto de Economia da UFRJ. E também conosco aqui está Alexandre Espírito Santo, professor do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais, o IBMEC, aqui no Rio de Janeiro, e economista da Orama Investimentos. Obrigado aos dois por continuarem aqui conosco. E para ampliar já o nosso debate de hoje, nós conversamos agora e chamo aqui para contribuir para o nosso bate-papo Diego Werneck, que é professor pesquisador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Diego, bem-vindo ao debate. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você por contar aqui com seu tempo participando do nosso debate de hoje. A proposta, já aprovada em 2 turnos na Câmara, prevê que a medida irá valer para os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Já a Procuradoria-Geral da República apresentou uma representação afirmando que a PEC é inconstitucional por ferir a separação dos poderes. Essa crítica procede, no seu ponto de vista? Essa foi a posição da Procuradoria-Geral da República. E esse é um dos temas sensíveis da PEC em termos de constitucionalidade, é o que esse teto significa em termos de uma influência excessiva do Executivo sobre os outros poderes. O medo principal do Ministério Público nesse caso é que, dado que vai ter um teto para os 3 poderes, ao elaborar o orçamento para que se possa cumprir esse teto, o Executivo vai ter que prever uma espécie de subteto para cada um desses outros poderes, né? E a preocupação do Ministério Público é que isso daria um poder excessivo ao Executivo. Eu acho que, primeiro, é importante notar que é um pouco previsível, embora seja importante pensar no impacto disso para a separação de poderes, é interessante que a principal preocupação da PGR seja no quanto que isso impacta nas atividades do próprio Ministério Público. Esse é um argumento importante, mas eu acho que a gente vai ver agora várias resistências formuladas em termos constitucionais à PEC 241, que tem a forma de uma manutenção de barreiras intransponíveis, qualquer intervenção de fora no orçamento e nas garantias, sobretudo do Judiciário e do Ministério Público. Essa me parece uma zona de perigo, de fato, para a PEC, né? Ministério Público e Judiciário vão garantir que, assim como outros setores, mas eles têm um poder privilegiado nesse debate, eles vão garantir que as iniciativas deles, as instituições deles vão tentar ficar fora desse teto geral. O mecanismo específico que eles temem que vai gerar isso é o fato de que, se está todo mundo dentro desse teto, em alguma medida, o que eles enviarem de pedido de orçamento para o Executivo incorporar na proposta vai ter que estar sujeito a um juízo do Executivo do que você tem que alocar para cada poder, para que faça sentido até você dizer que estão todos dentro do mesmo teto. Essa sem dúvida, vai ser um campo de batalha importante, não só para o MP, mas para o Judiciário, quando o debate prosseguir. Pois é, uma das várias questões polêmicas em relação a essa PEC.
E aqui, eu vou voltar aqui para o estúdio e já volto a falar com você, Diego, porque a professora Denise também apontava a questão da aplicação prática dessa PEC, que também é muito difícil, né, de ser executada. Muito difícil, porque, na verdade, não vai haver um congelamento do gasto, não é? Uma vez que quando você sabe que a população vai crescer, o PIB pode crescer e as receitas podem crescer e o gasto fica constante, ele vai tender a cair. Cai em relação ao PIB, cai em relação ao crescimento das receitas. Então, o que vai acontecer ali? Como tem um gasto, como é o caso da Previdência, que depende de fatores demográficos, ele necessariamente subirá. Quando ele sobe, ele achata os demais gastos, né? E aí vai ter uma disputa orçamentária ali pelo que sobra dos recursos. E a gente sabe que a área social, por exemplo, os gastos com Bolsa Família, com benefício de prestação continuada, os gastos com saúde, são gastos que se destinam especificamente a uma população extremamente empobrecida, mas que é mal representada no Congresso. Ela também não é suficientemente organizada. E é evidente que as áreas que têm maior lobby, maior poder, vão acabar ficando com as maiores fatias dos recursos orçamentários. Então, tem um estudo de economistas, 30 economistas se juntaram e fizeram um grande estudo mostrando, chama-se Austeridade e Retrocesso, o nome do estudo. E ali eles mostram que, se você considerar que o PIB vai crescer 2,5% nos próximos 20 anos, o que é uma perspectiva altamente otimista, porque, de fato, com esse corte de gastos eu não acredito que vai subir tanto, mas supondo que cresça 2,5%, o gasto com previdência vai crescer provavelmente 2% desse período, 2% do PIB, tá? Mas o gasto total, ele vai cair de 20% do PIB hoje para 13%. Como o gasto com a Previdência vai bater em 10% do PIB, vão sobrar 3% do PIB para se distribuir entre legislativo, judiciário, saúde, educação, saneamento básico, salário de professores, salário do funcionalismo público. Quer dizer, isso tudo em 3% do PIB é inexequível. Essa PEC ela não é crível, ela não sobrevive há 2 anos, porque ela não tem legitimidade. Imagina o que é você congelar os gastos e fazer esses gastos caírem ao longo do tempo, tirando do Congresso qualquer poder decisório sobre os gastos. Você acha que os congressistas vão ficar quietos diante de uma perspectiva dessa? Eles vão ficar tranquilos a respeito do fato de que eles não vão poder definir a política fiscal? Quer dizer, o presidente Temer está roubando do Congresso o direito de decidir em nome da população sobre o futuro dos gastos no país. Ele está atravessando 4 governos na frente, decidindo quanto 4 governos na frente podem gastar. É claro que isso não demora, isso não dura, inclusive porque o presidente Temer não foi eleito pelas urnas. Uma mexida tão grave na Constituição Federal, feito por um governo que não chamou uma Assembleia Nacional Constituinte, não tem legitimidade. É óbvio que isso vai criar um conflito social terrível, quer dizer, isso é politicamente inviável, porque vai dar problemas na gestão desses gastos. Isso é socialmente inviável porque ele está dizendo abertamente para a população que combater a fome, combater a pobreza, combater a desigualdade social, combater o desemprego, assistir as pessoas na fragilidade no momento da doença, isso não é relevante. O que é relevante para o governo Michel Temer? Qual é a despesa que não recebeu nenhum tipo de teto? Os juros. Ele está sinalizando abertamente para a população que quem vai ficar respaldado são as pessoas que hoje já são ricas. As demais frações da sociedade, elas vão ser violentamente expulsas da intervenção de tudo que é público. Então, é um processo amplo de privatização que essa PEC não consegue esconder dos brasileiros. Né? Eu fico me perguntando como esse governo vai se legitimar. Porque não é possível que ele ache que vai se legitimar pela repressão. Botar a polícia na rua para combater estudantes secundaristas, funcionários públicos, trabalhadores que reivindicam. Quer dizer, só a repressão não assegura votos e nem mantém o mínimo de solidariedade social. E lembrando que é muito inviável. Esse momento da discussão da PEC fez, de fato, aí uma série de movimentos se manifestarem, né, com greve de servidores públicos, ocupação de estudantes em diversas cidades do Brasil, levantando como aí a aprovação da PEC a bandeira principal que eles estão
se manifestando contra. Agora, professor Alexandre, um dos pontos que a professora Denise levanta tem sido apontado por muitos especialistas como, após a discussão da PEC, a reforma da Previdência seria o próximo passo como a grande meta da agenda do governo. Você vê que se encaminha nesse sentido? Eu penso que sim. No fundo, hoje em dia, a metade do gasto do governo refere-se à Previdência. A professora colocou corretamente que nós temos um problema demográfico. O país perdeu o bônus demográfico que ele tinha. Nossa população está começando a envelhecer, o que significa que daqui a pouco nós vamos ter novos participantes da Previdência recebendo seus benefícios. A PEC sozinha, como eu coloquei lá na frente, ela realmente não vai ser a solução, porque temos um problema muito importante relacionado à Previdência. Se nós carregarmos do jeito que está, por volta de 2030, todo o gasto do governo, ele deve-se a gasto com pessoal e gasto com Previdência. Não vai sobrar mais nada para qualquer tipo de investimento. Então, de alguma maneira, vou voltar lá ao que falei no início, nós estamos no momento de tomar decisões, fazer escolhas. Se nós efetivamente temos alguns grupos que têm privilégio, se esse privilégio ele vai precisar ser ou não cortado, repensado. Então, eu vejo como uma situação que é inexorável uma reforma da Previdência. De que maneira ela vai acontecer, eu acho que a gente precisa ir para o Congresso, para ele, o Congresso, como vivemos numa democracia, se manifestar. Se vamos ter um aumento da idade mínima, se vamos ter isonomia, se o setor privado e o setor público tem que funcionar da mesma maneira. Essa discussão tem que acontecer no Congresso. Agora, eu não tenho dúvida, só a PEC, sem outras reformas, não vai solucionar o nosso problema. Deixa eu voltar agora a conversar com o Diego Werneck, que representa aqui os pesquisadores da área do direito, e muito tem se discutido sobre as diversas formas de tentar ajustar as contas, e uma delas é a discussão que a gente até já começou no primeiro bloco do programa, quero aproveitar e levar essa questão ao Diego agora, que é a necessidade de uma PEC, Se a lei de responsabilidade fiscal já não previa uma série de ajustes, como é que você vê, Diego, do ponto de vista jurídico, a necessidade de uma proposta de emenda à Constituição para garantir o ajuste fiscal, as melhorias nas contas do governo? É a melhor forma do ponto de vista jurídico? Bom, para você escolher se você faz uma emenda ou não, às vezes as razões são por algumas vantagens que a emenda te traz. Então, se uma medida como essa, parte do que você quer fazer garantir uma certa estabilidade para essas regras, isso é parte da lógica da PEC, faz algum sentido que você tente fazer isso por meio de regras que são mais difíceis de mudar. No caso, para você alterar essas regras, você vai precisar novamente passar por esse quórum de 3/5 em 2 turnos de votação. Agora, tem uma outra coisa, que aí não é tanto uma vantagem, mas uma necessidade. Parte do que a PEC faz é bypassar os pisos mínimos de investimento em saúde e educação previsto na Constituição. Ela também corrige esses pisos dentro do mecanismo geral de controle de gastos, e isso, na prática, pode significar um investimento menor do que a gente tem hoje com as regras constitucionais. Você só consegue fazer isso por PEC, você não conseguiria afetar a dinâmica desses pisos de investimento mínimo em saúde e educação. Vai continuar havendo um piso, mas agora ele vai ser mais baixo, e isso só mesmo com emenda à Constituição. Então, não é tanto uma vantagem da estabilidade nesse caso, mas uma necessidade prática. Se você quer fazer isso, você precisa mexer no texto. Essa é uma operação que exige emenda. Agora, como disse aqui antes a professora Denise, em relação à discussão das escolhas, a professora quer complementar, por favor? Eu gostaria. Eu acho que o governo poderia fazer controle de gastos sem recorrer a uma PEC. Eu discordo do Werneck, quer dizer, eu acho que o governo já adotou várias medidas de contingenciamento de gastos, certo? Ele pode contingenciar o gasto simplesmente com a lei orçamentária anual e segurar, não é? Ele pode fazer isso através de uma lei ordinária, mas quando ele vai fazer uma emenda constitucional,
num governo que acabou de ingressar politicamente pós-impeachment, não é? Que já é um enorme desgaste político, ele propõe uma revisão numa parte substancial da Constituição Federal, sem legitimidade para isto. Quer dizer, por que eu estou dizendo que não há legitimidade? Porque quem vai decidir não é uma Assembleia Nacional Constituinte. Não é? É um governo que tem um diagnóstico e uma conclusão por corte de gasto que é absolutamente unilateral. Quer dizer, não faltam economistas para dizer que tudo poderia ser feito de uma forma diferente, certo? Qual é o gasto que realmente cresce nesse país? É o gasto com juros. Ano passado se gastou 501 bilhões de reais com juros, que beneficiaram 37 mil pessoas. Esse ano, neste mesmo ano, se gastou 383 bilhões que beneficiaram, com Previdência, que beneficiaram 29 milhões de pessoas. Então, essa PEC, quando não congela os juros, mas congela os demais gastos sociais, ela é parcial, ela é antidemocrática, ela é viesada, ela se destina a conter os gastos que vão atender a grande maioria da população desnecessariamente, porque existem saídas pelo lado da Receita de curto prazo, que o governo não quer lançar mão, porque ele está tentando subordinar a Constituição Federal de 88. Né? Ele está tentando fazer uma ampla revisão na Constituição Federal de 88, que foi um projeto democrático, votado, que é historicamente um referencial, e ele está atravessando com votações totalmente minadas de compromissos e de lobbies dentro do Congresso, de costas para o resto da população. Essa PEC é uma violência social gigantesca. O que o governo espera como resposta disso? Né? O que ele espera em 2018? Eu só posso te dizer uma coisa, se essa PEC realmente for implementada, né, esse governo não dura. Não dura, não há legitimidade. As urnas vão falar, certo? Porque como é que você vai fazer com o SUS? Hoje existem 14 mil pessoas na espera de cirurgia do SUS com 1 ano de atraso nessas cirurgias. As pessoas estão morrendo por falta de serviços mais elementares. E o governo acha que a solução é cortar gastos na hora de uma recessão, na hora em que o desemprego atinge 2 dígitos, quase 12%, na hora em que os jovens, a maior força de trabalho, a maior patamar da força de trabalho brasileira é agora, na década de 20. Esses jovens vão chegar lá. Com que qualidade de trabalho eles vão ter se tiver corte em educação, corte em saúde? O que nós ofereceremos para a juventude no futuro? Essa é a pergunta. Bom, frente a essas questões que a professora levanta, queria passar a pergunta próxima ao professor Alexandre, porque frente a todas essas questões sociais que de fato são levantadas, há uma expectativa positiva do mercado frente à possível aprovação da PEC. E a população brasileira se pergunta como, né? Que há muitos interesses da população que estão em jogo, mas o mercado vê de forma positiva. Por quê? Vê por uma série de fatores. Primeiro é que, só ponderando aqui o que a professora mencionou, nós pagamos realmente uma conta astronômica de juros. Mas por que a gente tem que pagar essa conta de juros? Porque o governo criou um baita déficit, não é? Um déficit astronômico, e você precisa financiar. Se você não vai emitir moeda, você tem que contratar a dívida e, portanto, a taxa de juro ela acaba sendo o preço da poupança. Então, a gente tem uma conta de juro astronômica. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juro na semana passada e ele vai continuar, muito provavelmente, um processo de afrouxamento monetário que vai tomar conta de 2017, provavelmente trazendo a taxa Selic aí para em torno de 10,5%, 11%. Isso já nos dá um certo conforto em relação a essa questão. Mas ainda temos uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Mais alta do mundo, sem dúvida nenhuma. E não temos o maior déficit do mundo. Mas não temos o maior déficit do mundo, sem então dúvida que não temos mais. Não podemos comparar a economia brasileira com economias centrais. Não, tem outras economias que têm déficit muito maiores que a nossa e não tem a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Sem dúvida, só que um país, não é, com o risco que o nosso país oferece, ele tem que acabar oferecendo essa taxa para que as pessoas financiem este déficit. Mas eu vejo da seguinte circunstância,
como eu disse bem no início, é o momento da gente fazer as escolhas. Então, a escolha agora nós queremos o nosso governo como um agente econômico, como se fosse uma família ou uma empresa, ou não? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque lá em casa eu não posso gastar mais do que eu tenho de receitas. Isso também acontece com uma empresa, né? O nosso governo, ele de um tempo para cá, ele fez exatamente isso, ele gastou muito mais e gerou esse déficit. Esse déficit ele tem que ser financiado. De alguma maneira, qual é a forma de você financiar o déficit? Ou você vai emitir dívida e que vai trazer essa conta salgadíssima de juro, ou, em última instância, você traz a inflação de volta. E aí a gente corre o risco, como a professora mencionou corretamente, de regredir. Mas vamos regredir trazendo uma baita inflação que vai afetar a classe de renda mais baixa. Então, esse momento é um momento delicado, porque está na hora da sociedade dizer o que ela quer para nós próprios. Professora Denise, quer complementar, por favor? Quero. Desculpa, o Estado não é uma família, o Estado não é uma empresa, o Estado é um agente com uma capacidade financeira absurdamente superior a qualquer outro agente na economia, certo? Em primeiro lugar, vamos parar de confundir Estado com família e com empresa. O Estado é o único agente que, ao fazer déficit, tem uma capacidade enorme de se financiar. E, evidentemente, que a taxa de juros no Brasil não está ligada ao déficit, porque nós passamos um período enorme de superávites e a taxa de juros chegou a patamares superiores a 20%, mesmo quando a gente tinha superávit. Aliás, houve um período, nos anos 90, nesse país, em que a taxa de juros bateu 45%, certo? Então, o que define a taxa de juros, objetivamente, não é o déficit público, né? É uma escolha do Copom, e ele está sempre de olho, porque nós vivemos um regime de meta de inflação. Comitê de Política Monetária. Comitê de Política Monetária, chamado Copom no Banco Central, que decide com base na expectativa de inflação dos agentes econômicos. E uma vez que a nossa inflação está caindo, a nossa taxa de juros deveria ter caído muito mais, inclusive porque nós estamos numa recessão profunda, provavelmente o nosso PIB vai cair a menos 5%. Né? A nossa taxa de juros definitivamente está descolada do déficit público, totalmente. Isso é um fato histórico. As séries históricas demonstram isso. Mesmo quando nós tivemos superávit nesse país, nós continuávamos a ter a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Agora, uma coisa é certa. O governo Temer é um governo que beneficia os que estão cheios de recursos aplicados em títulos públicos, porque ele não quer conter os gastos com juros, tá certo? Esses gastos, eles se transformaram em um fenômeno da natureza. Eles são intocáveis, né? Então não tem realmente nada. Outra coisa que eu quero dizer para você é que essa história de que nós temos um déficit catastrófico, astronômico, olha só, nós temos uma dívida menor do que a da França, menor do que a do Japão, menor do que a vários países europeus, infinitamente menor do que a Grécia, tá certo? E lá a taxa de juros deles não é assim. Então, dizer que a gente paga uma taxa de... Inclusive, na Europa, as taxas de juros são próximas de zero ou negativas. Existem mais de 30 países hoje no mundo com taxas de juros próximas de zero ou negativas, com dívidas altas. Então, quer dizer, esse discurso, perdão, não é isso. O que se trata é o seguinte, a elite brasileira resolveu que não vai mais tolerar a Constituição Federal de 88. E o presidente Temer está viabilizando uma contra-reforma total. Bom, a gente poderia seguir aqui com o debate, a gente vai continuar acompanhando a questão, principalmente em relação à dívida pública e essas leis e projetos que vão tentar colocar o ajuste fiscal no nosso país, mas pelo tempo adiantado que eu preciso encaminhar para o encerramento e quero me despedir do Diego Werneck, que conversou com a gente pela internet, também representando aí os pesquisadores do direito, representando a Fundação Getúlio Vargas. Diego, a gente volta a conversar em outra oportunidade, mas por agora, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Tá certo, obrigado, boa tarde. Valeu, até a próxima. Bom, e o nosso debate aqui estava se acalorando nesse momento, mas infelizmente pelo adiantado da hora eu preciso me despedir, mas voltaremos a conversar em outra oportunidade e acompanhar aí os próximos desdobramentos desse projeto e dos outros que a gente espera que a nossa economia entre nos trilhos, né? Eu acho que isso, apesar de divergências, é o que todos nós esperamos, né? Melhorias aí
para a população. Obrigado, professor Alexandre. Prazer. Obrigado, professora Denise. Obrigada, foi um prazer. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia, que as nossas provocações aqui levem você aí a também discutir esse assunto aí com a sua roda de amigos, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Mas por agora o debate fica por aqui. Estamos no ar toda semana aqui na tela do Futura na TV ou qualquer hora do dia e da noite. A gente se vê lá na internet. Um abraço para você e até a próxima.